Me recordo de uma passagem da Bíblia que Jesus chegou no templo um certo dia e na casa do Pai havia comércio. Ele expulsou todo mundo na base do chicote. Jesus, tá na hora de descer e fazer novamente de novo. Só que dessa vez, talvez aqui no Brasil. Inferno, a invenção mais lucrativa da fé. Nesse vídeo eu vou falar coisas que a maioria tem medo de falar, mas não vou me calar, porque o meu caráter não está à venda. Desde criança te aterrorizaram dizendo que se você não obedecesse, você iria arder no fogo do inferno. Tá pensando que você com seu rostinho bonitinho, que atrai vários, você que tem seus bens, vai te livrar do inferno? Não vai livrar você do inferno. Permanece nessa prática que vão te ver no inferno. Se desobedecer a palavra de Deus e viver uma vida deliberada de pecado, você é candidato ao inferno. Que é um céu acima de nós. E tem um inferno abaixo do teu pé. And at the end of your days, e no final dos teus dias, you will go to heaven, ou você vai para o céu, or you will go to você vai para o inferno. Mas nunca te contaram que esse inferno é uma grande mentira fabricada pela religião. A palavra inferno ela não existe no hebraico original da Bíblia. A única palavra do Antigo Testamento é Sheol, apenas uma metáfora para a cova. E foi São Jerônimo, no século IV, quem inventou a farsa traduzido Gena para infernos. Jesus falava de Gena, um lugar real de destruição que era um lixão ao lado de Jerusalém, não um reino sobrenatural com tormento e fogo. E foi Constantino, no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., que unificou o Império Romano, que sequestrou o cristianismo e o paganismo, transformando em uma única religião. Para quê? Para manipulação e doutrinação da humanidade. A religião, ela não foi feita para te salvar ou conectar a Deus. Foi feita para te controlar. Controlar sua mente, sua moral e, o mais importante, seu dinheiro. Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! E vem! E tá chegando! Vamos agora honrar a Deus com as ofertas, dízimos. Se você quiser oferecer a Deus o melhor, por favor. Não vale. Você tem que bater a mão no bolso, não na outra mão. Egípcios, gregos, babilônicos, romanos, todos, absolutamente todos, usaram a criação de deuses como justificativa para o poder. A Igreja Católica usou tronos de ouro. A Igreja Protestante usa púlpitos de vidro. Mas ambas vendem o mesmo produto, culpa, para te vender junto a salvação. Jesus morreu por você, agora viva por ele. Dê o dízimo e você vai ser abençoado. Não toque no ungido, porque se você errar, se você se afastar, você vai arder no fogo do inferno. Essas são as doutrinas, essas são as programações dogmáticas da religião. Voto, oferta, campanha. Tudo isso funciona como um gatilho de culpa, onde a pessoa, se sentindo culpada, entrega o seu tempo, submissão, dinheiro, acreditando estar entregando tudo para Deus. Mas o que ela está entregando verdadeiramente é o seu poder pessoal. É a sua dependência. Não a Deus, mas sim a religião. O Deus criado pelos homens não nasceu da luz, nasceu do pânico coletivo, de ser responsável pelas suas próprias mazelas. Criaram uma figura patriarcal, justiceira, vingativa, que pune, que testa você o tempo todo e que te julga. Mas esse Deus não se parece com o Deus verdadeiro. Esse Deus se parece mesmo com reis, tiranos da época na qual esse Deus foi criado por esses homens. O inferno não é um lugar, é uma criação coletiva, sustentada pelo medo. Jesus nunca apontou para o inferno. Jesus nunca apontou nem mesmo para o céu físico. Ele apontou para o reino interno. O reino de Deus está dentro de vós. Eu e o Pai somos um. O que eu faço, vós também podeis fazer e fará coisas maiores. Mas essas frases foram distorcidas pela religião, porque eram perigosas demais. Pois se você perceber
que não precisa de intermediários para chegar a Deus, o sistema religioso entra em colapso. Por isso mataram Jesus. E depois a mesma religião que o crucificou usou a sua morte como uma chantagem emocional de culpa, manipulando a mensagem original de unidade com o Pai. Eu e o Pai somos um, para colocar uma programação de obediência e de culpa. Jesus não veio para criar uma religião. Jesus veio para te libertar da religião. Jesus nunca ergueu templos, nunca cobrou sacrifícios, ele rompeu com a lógica do merecimento. Revelou que a presença é o maior portal para chegar ao Pai. Ele não criou hierarquia, ele lavou os pés, ele não exigiu dízimo, ele estendeu a mão e por isso foi perigoso demais para o sistema. Jesus verdadeiramente veio à Terra para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Mostrou que a fé é a certeza de que habitamos com o Criador dentro de nós, que temos o poder da criação, pois nós e o Pai somos um, e ainda afirmou que faríamos coisas maiores depois dele. Sua crucificação não foi para nos libertar dos pecados. O pecado foi uma invenção humana para te manter culpado demais para pensar por si próprio. Foi a criação de um Deus externo. A crucificação de Jesus foi o preço pago por tentar mostrar a verdade para a humanidade e para os filhos. Foi considerado blasfêmico porque ele pregava contra a religião. Mas isso é irônico, não é? O homem que veio oferecer a luz teve que pagar com o próprio sangue para nos libertar de um pecado, de uma culpa criada justamente pelas pessoas que o mataram. Você foi ensinado a se sacrificar para ser salvo, para ser abençoado, mas Deus não é um Deus de barganha. Ele é um Deus de amor, ele não precisa de sacrifício. Quem precisa mesmo de sacrifício é o teatro religioso, que vive da culpa, da súplica, do pecado e do perdão. Se tirar o demônio e o inferno da narrativa religiosa, acaba a religião. Então, quanto mais você ora pedindo, se sentindo culpado, é isso que você está mandando para o universo. E é isso que você vai ter de volta. A maioria das orações não acontecem porque elas oram pedindo, mas sentem medo e culpa. Se você pegar a maioria das religiões, você vai ver grandes escândalos, pedofilias encobertas pelo Vaticano, pastores processados por lavagem de dinheiro, pastores com negócios multibilionários comprando jatinho, enquanto os fiéis fazem campanha do envelope. O que isso mostra? Que o sistema não é sobre fé, é sobre dinheiro, poder, silêncio. E quem questiona vira rebelde. Quem questiona vira um herege. Mas a palavra herege, na sua raiz, significa pensar por si próprio, pensar fora dos dogmas da religião. Isso é herege. Mas a religião condena isso. Você não precisa mais ficar buscando Deus fora, porque você é uma extensão de Deus. Deus é o todo, Ele está em tudo. Ele só foi afastado disso por uma estrutura que lucra com o seu esquecimento e com a mentira da culpa. A mente é o primeiro altar. O silêncio é o primeiro culto. A adoração verdadeira a Deus é através da sua vida, dia a dia, através da contemplação de toda a criação divina e não através da religião. A religião não foi feita para te salvar. Foi feita para te sequestrar, imputar culpa em você e vender a salvação dessa culpa. Agora que o templo caiu, o que você vai construir? O que você vai fazer a partir daqui? Você não é um pecador buscando perdão. Você é a extensão do Criador que esqueceu o poder que tem pelo sistema religioso. Toda dor, toda submissão, sofrimento e obediência cega foi parte de um plano bem arquitetado para desligar a humanidade do Criador. Por isso a palavra religião vem de religação. Mas você não está desligado. As suas crenças criam a sua realidade. Se você acredita que é culpado, assim vai ser na sua vida. Se você acredita que tem alguém lá em cima, num trono, te punindo, te julgando, assim vai ser na sua vida. Se você acredita que tem um inferno, que você vai arder no mármore de fogo e enxofre, assim vai ser na sua vida. O que isso significa na prática? Que a vida
é apenas a manifestação de tudo aquilo que você acredita. Tudo que você chama de realidade está sendo codificado e criado por você. Pensamentos repetidos viram suas crenças, que viram seus comportamentos, que se materializam a sua realidade. Então não, você não está aqui para ser testado. Você está aqui para testemunhar o que cria, para ser a extensão verdadeira do Criador nessa terra. Chega de campanhas, chega de súplicas, de medo, chega de envelopes, porque a fé verdadeira é se conectar com o Criador. Jesus veio nos mostrar isso. Jesus aponta o reino de Deus está dentro de vós. Em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus. Mas onde ele está? Dentro de vós. Eles apagaram a sua centelha. Agora você reacende. Eles te ensinaram a pedir. Agora você assume. Eles disseram que Deus estava fora de você. Agora você se une a Ele neste momento. Este é o verdadeiro culto. Não o que acontece em templos, mas o que acontece em cada escolha feita, autoridade espiritual e consciência que Deus está em você e que você está nele. Você não está se rebelando contra Deus. Você está se rebelando contra o sistema religioso e isso pode ter um preço alto. Mas na realidade, o que você está fazendo é voltando para casa. Mas a casa onde tudo vibra amor, verdade, abundância e criação consciente. O que chamavam de fé era medo com outro nome. O que você acessa agora é o portal da realidade. As vendas caíram, a mentira ruiu e agora você tem um caminho de volta para casa. Não para uma nova religião, mas para a lembrança pura que você e o Criador são um só. Você já está criando. A única pergunta agora é: vai continuar sendo manipulado pela religião ou vai assumir a sua natureza divina? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus não veio formar seguidores. Jesus veio lembrar que somos filhos e precisamos ser lúcidos com isso. Você não é um ex-crente, ou um afastado, ou um herege. Você é um filho desperto. A partir de agora, você não se curva às religiões e nem a doutrinas, mas manifesta o reino que habita em você. Se você assistiu até aqui, escreve aqui, ó: eu e o Pai somos um.